Eu já quero iniciar cumprimentando a todos os meus irmãos com a paz do Senhor, um bom dia. Meu irmão João Albino, presbítero Orlando, a paz do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos, em nome de Jesus. Tive alguns atrasos. Falamos que iríamos iniciar às 9h20 da manhã, mas uma vida muito corrida e por essa razão não conseguimos iniciar no horário. Mas eu quero louvar ao meu Deus por já estarmos juntos, todos nós, na manhã deste dia, um domingo maravilhoso, abençoado pelo nosso Deus. E aqui estamos para mais um momento em que estaremos iniciando mais uma live. Pastora Magda, paz, bom dia, Deus abençoe a sua vida. Diaconisa Rose Martins, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a Diaconisa Rose Martins, obreiros do campo de Nova Esperança. Louvo a Deus pela vida dos meus irmãos. Como eu disse aos meus irmãos, uma correria. Tive que cumprir um propósito na igreja de um amigo, pastor Cláudio, que nesta manhã ele fez uma consagração e uma ordenação ao Santo Ministério. Um momento muito breve, lá com alguns irmãos do seu campo. Estivemos lá e por essa razão não consegui iniciar a live no horário marcado, mas graças a Deus aqui estamos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu nobre amigo João, que Deus abençoe, um grande abraço. Deus abençoe a sua vida. Já alguns irmãos já estão conosco para nós iniciarmos a live da Escola Bíblica Dominical, e eu quero só ter uma oportunidade para iniciar cumprimentando aos meus irmãos. É sempre uma alegria muito grande ter os meus irmãos conosco para juntos participarmos desse momento abençoado. Tenho sempre as minhas filhas como ajudantes aqui na nossa live, e no momento elas não estão, e por isso no início nós não conseguimos colocar no ponto ideal, mas peço aos meus irmãos que não reparem. Deus vai nos abençoar. Já alguns irmãos conosco, eu vi ali meu filho Mateus, não está conosco aqui em casa. Mateus está por conta do seu trabalho ausente aqui do nosso lar, mas na casa dos meus familiares, aonde ele está, um beijo no coração dele, dizer para ele que tenho muito orgulho do Mateus, porque Mateus é um rapaz muito abençoado por Deus, muito abençoado. Eu quero ser grato a Deus pelos meus irmãos. Eu vou só terminar de fazer um ajuste aqui breve, muito breve, para nós irmos para o início da nossa live. E eu vou convidar os meus irmãos à oração. Nós começarmos sempre com uma oração. É sempre bom orar. Temos que orar. A igreja precisa orar. É tempo de nós orarmos, é tempo de estarmos aos pés do nosso Senhor Jesus. A igreja precisa priorizar a oração. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Só vamos conseguir vencer com a oração. E eu convido a igreja a buscar ao Senhor. O Senhor, Ele nos diz na sua poderosa palavra para nós buscarmos enquanto nós podemos achá-lo.
invocarmos ao Senhor enquanto Ele está próximo, enquanto está perto. É tempo de nós buscarmos ao nosso Deus. Precisamos buscarmos ao nosso Pai Celestial. Então nós iremos começar esta live com um momento de oração. E logo após nós estaremos iniciando, em nome do Senhor Jesus, mais uma lição que tenho a plena certeza de que será muito abençoada. Uma lição importantíssima para os nossos corações. Deus tem uma palavra muito abençoada para nós neste domingo. Vamos orar. Eu convido você a orar comigo. Oremos ao Senhor. Deus bendito, Pai Celestial, louvado seja o seu santo nome eternamente, meu Pai. Quero louvar o seu santo nome, exaltar o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso que é o Senhor. Não há Deus como nosso Deus, o poder, a glória, a majestade, a honra, o louvor, a adoração lhe pertence. Tudo lhe pertence, Senhor, porque tudo é para o nosso Pai Celeste. Bendito seja para todo sempre o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso que é o Senhor. Pai, muito obrigado pela noite abençoada, um sono que o Senhor nos deu e mais um dia que o Senhor está nos dando. O favor, a bondade, a misericórdia do nosso Deus, estarmos aqui entre os nossos irmãos para podermos, Pai, participarmos desta live da Escola Bíblica Dominical. Toma o primeiro lugar, Pai, porque o primeiro lugar sempre será do Senhor. Pai, venha nos abençoar nesta manhã, abra nossa mente, nosso entendimento, dê-nos, Pai, a revelação da Sua palavra e que a Sua palavra possa nos alimentar, Pai, possamos sermos alimentados nesta manhã e que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, abençoe a cada vida, abençoe a cada irmão, cada irmã que já está conosco para a Escola Bíblica Dominical, que venham ser abençoados pela Sua poderosa palavra. É o que eu lhe peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Temos um assunto hoje e fala sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Antes de nós começarmos a abordarmos este texto, eu quero saber dos meus irmãos como que está chegando aí o áudio aí, está tudo bem? Tá tudo audível, sem problemas? Os irmãos estão conseguindo ouvir legal aí? Tá tudo certinho? Os irmãos poderiam dizer, colocando um amém, por gentileza, se está chegando bem aí da residência dos meus irmãos, para nós podermos darmos então prosseguimento. Tá tudo bem? Alguém pode colocar um amém aí, ou está mais ou menos? Como está chegando para os meus irmãos aí o áudio, tá dando para os meus irmãos ouvirem bem? Bom, então vamos lá. Se ninguém reclamou, porque está tudo bem então. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Uma lição que é a continuidade da lição passada, que abordou o homem sem Deus, abordou a questão dos gentios, falou sobre a situação dos gentios sem Deus. E esta lição de hoje ela vai falar sobre Cristo que na cruz do Calvário reconciliou a humanidade com Deus. Quando olhamos lá para o início da história, vamos lá para o Jardim do Éden, quando Deus, ao concluir, ao terminar o ato da criação, Deus coroou no sexto dia a sua criação, formando o homem, o ser humano. Mas o ser humano, ele, embora
tendo todos os privilégios da parte de Deus, todas as bênçãos provenientes do nosso Deus. O ser humano desfrutava das maravilhas de Deus. Deus, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus entrava no jardim e dialogava, conversava com o ser humano, com o homem. Mas mesmo Deus dando uma ordem ao ser humano para que de uma única árvore que estava no meio do jardim, eles não poderiam tocar naquela árvore, porque no dia que eles tocassem naquela árvore, eles iriam morrer. Só que eles foram tentados e cederam à tentação e tocaram naquela árvore, comeram do fruto daquela árvore. E após comerem, a Bíblia diz que por um ato de um único homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Por isso todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, separados foram da glória de Deus. A comunhão que o ser humano desfrutava com Deus perdeu através deste único ato de desobediência, e com a desobediência a consequência do seu ato. Mas nós louvamos a Deus porque Deus, embora o ser humano, e eu sempre falo isto, o ser humano ele é por natureza pecador, por natureza indigno do céu, indigno das bênçãos celestiais, mas Deus, o amor do nosso Deus pela humanidade, o amor do nosso Deus por nós, é um amor que a Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 16, um amor de tal maneira, é um amor que não conseguimos alcançar com o nosso entendimento, com a nossa maneira de imaginar, de pensar, de tentar alcançar tamanho amor. E eu louvo a Deus por este amor, porque fomos alcançados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto áureo ele fala assim, olha, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14 fala sobre a verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Porque ao desobedecer ao que Deus determinou, com a entrada do pecado na humanidade, houve uma destruição. Até a natureza, a Bíblia diz que sofreu com a consequência do pecado, e até hoje ela geme. A Bíblia diz que a natureza geme por conta do pecado, tão destrutivo que é o pecado. Mas nós vamos entender hoje o propósito da reconciliação em Cristo, que fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. E vamos entender esse propósito. Louvado seja o nome do Senhor, porque temos este privilégio da reconciliação. Ai de nós, se Cristo não morresse na cruz do Calvário, ai de nós. Mas eu louvo a Deus que temos este privilégio, a bênção da reconciliação. A leitura bíblica em classe, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 2, versículos de número 14 a 19. Eu espero você apanhar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 14 a 19. Você conseguiu achar? Vamos ler a poderosa palavra. Porque Ele é
a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Veja, a introdução fala da seguinte maneira: o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu a situação anterior em que os gentios estavam, nesta lição nós vamos ver que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo, que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos desta mudança. Veja a mudança radical que veio a partir do Calvário. Graça à sexta dispensação que nós estamos vivendo já no final dela, quase 2000 anos, a maior das dispensações, chamada graça, e o seu entendimento é favor não merecido. Ninguém, absolutamente ninguém, merece o favor de Deus, merece o que Deus, ele por sua bondade, misericórdia e graça, ele libera sobre nós. E por isso eu louvo ao meu Deus, porque fomos alcançados, mesmo sem mérito algum, fomos alcançados por sua graça e infinita misericórdia. Estarmos aqui hoje, após esta reconciliação, temos muito que agradecer a Deus, porque foi o sacrifício que o Senhor Jesus, ele entregou a sua vida por toda a humanidade, para que hoje pudéssemos e estamos debaixo da graça, misericórdia do nosso Deus. Fomos reconciliados, como disse, na cruz do Calvário. E o texto aqui diz que Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Na semana passada eu falei que Deus trata com 3 povos. Deus trata com os judeus, Deus trata com os gentios e Deus trata com a igreja. Porque existem esses 3 povos na Bíblia Sagrada: judeus, gentios e igreja. E o exclusivismo religioso criou
uma inimizade entre judeus e gentios, porque a igreja do Senhor Jesus hoje, antes nós éramos gentios, hoje somos igrejas do Senhor Jesus. E sendo igreja, a igreja ela teve o seu nascimento dentro do judaísmo. Falamos isso na semana passada, a esse respeito. A igreja ela descende do judaísmo, porque a primeira igreja foi constituída de judeus, cristãos. Mas o exclusivismo religioso, e nós vamos ver isto, fez e criou uma inimizade entre judeus e gentios. A parede de separação entre os homens, trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Quando olhamos o terceiro templo, o segundo templo, melhor dizendo, porque o primeiro templo foi o templo de Salomão, o segundo templo foi chamado templo de Zorobabel, quando teve a ampliação após o cativeiro, quando foi reconstruído novamente por Neemias, que levou à reconstrução dos muros de Jerusalém e a reconstrução do templo. Esdras trouxe novamente a nação para os rudimentos da palavra, para a Torá, e depois Zorobabel, ele, após determinar a construção daquele templo, teve a ampliação do templo por Herodes. E Jesus, quando humanizado, Jesus ele tinha acesso a esse templo. A Bíblia mostra por algumas vezes Jesus indo a este templo, e neste templo tinha as suas divisórias do lugar santo para o átrio, que era o lugar onde ficavam os gentios, chamado átrio dos gentios. E ali os gentios não tinham acesso ao lugar santo, era somente para os judeus. Havia uma parede de separação. Esta parede de separação ela era tanto física como espiritual, porque somente os judeus tinham acesso aos benefícios das bênçãos espirituais, e os gentios eles não tinham acesso a esse momento glorioso e espiritual. Eles podiam até estar no templo, mas no átrio, ou seja, na parte externa do templo. Somente acesso ao templo, ao lugar santo, tinham os judeus. Mas esta parede ela foi derrubada. Essa parede da separação, que causava uma divisão entre judeus e gentios, foi separada, foi derrubada. Isso nos traz um entendimento que também, de vez em quando, existem barreiras e paredes que nos separam
nos dividem, paredes que causam separações, muitas das vezes, e nós somos levados a estarmos distantes muitas das vezes, porque há uma parede de separação que tenta muitas das vezes dividir o povo. Aqui vemos que entre judeus e gentios havia uma separação, porque os judeus foram separados como o povo exclusivo, propriedade do nosso Deus, dentre as nações, nação santa, sacerdócio santo, um povo separado para levar as boas novas às nações. As nações, elas deveriam se sujeitar ao modelo chamado Israel. Esse foi o propósito. Deus criou Israel como cabeça das nações. Deus criou Israel para que Israel pudesse estar vivendo as bênçãos de ser uma nação exclusiva. Mas Israel perdeu por momentos de desobediência que nós vemos por várias vezes, e Deus enviando seus santos profetas para tentar trazer Israel novamente para o que Deus tinha idealizado, mas Israel perdeu por não seguir o que Deus tinha predeterminado para Israel. Mas nós vemos um amor tão grande do nosso Deus, tão maravilhoso, que vemos Deus trazendo para nós hoje um alcance mundial, com uma nação chamada igreja, com um povo chamado igreja. Isso só foi possível na cruz do Calvário. Porque quando olhamos o conceito de lei dos mandamentos, que Deus, ele, lá no Sinai, quando Israel saiu do Egito, Deus levou Israel rumo à promessa, e lá no Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 613 mandamentos, leis e estatutos. E aqui a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Agora nós vemos a revogação da lei dos mandamentos, porque os gentios, os judeus, digo melhor dizendo, eles, diante do rigor da lei, diante do rigor que eles tinham em observar os ritos judaicos, os gentios, por não serem judeus, eles não tinham acesso às bênçãos advindas
desses cerimoniais judaicos, destas leis que Deus implementou sobre Israel como leis estatutárias de Israel. Por isso Israel é uma nação única, separada por Deus para um propósito único na terra. E Israel se achava exclusivo. Israel se achava somente ele, o detentor, e por direito a exclusividade. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus intentos, e nenhum dos planos de Deus, nenhum dos propósitos de Deus podem ser frustrados. Nada nesta terra frustrará os propósitos de Deus. Por isso eu louvo e exalto ao nosso Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso, porque nada pode frustrar os seus planos, os seus propósitos. Veja a revogação da lei dos mandamentos, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios, se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não condiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Por conta da lei cerimonial, porque os judeus tinham a lei como mandamento civil, a lei que consistia em rituais, festividades, a lei que consistia em mandamento moral, mas também a lei religiosa, a qual os judeus não tinham acesso. Mas Cristo, Ele, ao morrer na cruz do Calvário, um sacrifício vicário, ou sacrifício expiatório, um sacrifício substituto, Cristo, Ele, oferecendo-se a si mesmo na cruz do Calvário, derrubou esta parede de separação, e houve a reconciliação dos gentios. E hoje nós somos igreja do Senhor Jesus. Os mesmos direitos, veja, os mesmos direitos que recaem sobre a nação de Israel, como igreja do Senhor Jesus, hoje nós desfrutamos. Por isso nós devemos louvar a este Deus tão maravilhoso, que é o nosso Deus. Mediante esta reconciliação na cruz do Calvário, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo, aí onde você abriu no texto inicial, aos Efésios, capítulo de número 3 agora. Abra a sua Bíblia aí para nós chegarmos ao entendimento aqui que precisamos. Aos Efésios, capítulo 3.
versículo 6. Você achou aí? Diz assim, olha: e a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O mesmo direito que os judeus têm, as promessas que recaem sobre os judeus, agora recaem sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque antes nós éramos gentios, hoje somos igreja do Senhor. E como igreja, as mesmas bênçãos, sabe, Gênesis capítulo 12, as bênçãos que foram direcionadas a Abraão e seus descendentes, e que discorrem nos capítulos a seguir, essas mesmas bênçãos recaem sobre nós hoje, igreja do Senhor Jesus. Por isso eu louvo ao Deus Todo-Poderoso, que nos faz viver estas bênçãos, maravilhosas bênçãos. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E como isso foi possível? A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Esta unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, não, de forma alguma. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Aliás, a marca que Deus ele determinou sobre os judeus, que foi o pacto que Deus fez com Abraão, que todo nascido em sua casa deveria ser circuncidado ao 8º dia de nascido. Inclusive o próprio Abraão, aos 75 anos de idade, aos 99 anos de idade, quando Deus aparece a ele, lhe faz promessas, reafirma as promessas que tinha feito anteriormente. Deus determina que ao nascer Isaque, que é o filho da promessa, Abraão deveria circuncidar Isaque ao 8º dia de nascido, e ele próprio se circuncidar com 100 anos de idade. A carne do seu prepúcio. E esta era a aliança de Deus, o pacto de Deus com os judeus. Todo judeu ele é circuncidado. Só que quando Cristo trouxe a nova aliança, que foi estabelecida pela paz que há em Cristo, a circuncisão agora ela é feita no coração. Paulo ele afirma que todos nós somos circuncidados no coração, porque semana passada falamos sobre a necessidade que a igreja de Jerusalém ela teve para resolver um problema, uma questão doutrinária, que a igreja, por ser constituída de judeus, o evangelho a partir de Antioquia estava ganhando todos os lugares, e estavam vindo muitas conversões para os gentios, e os gentios eles estavam aderindo à igreja do Senhor Jesus. E com esse crescimento houve um questionamento, porque os gentios não eram circuncidados
como os judeus, e por essa razão eles não poderiam fazer parte da igreja do Senhor Jesus, que os judeus achavam que ela seria somente constituída de judeus e não judeus e gentios. Mas o Espírito Santo de Deus, que é o mestre por excelência, orientou os apóstolos ao entendimento de que a nova circuncisão seria feita no coração, a verdadeira circuncisão. E de fato, nós hoje somos circuncidados no coração, quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso único Salvador, e na cruz do Calvário recebemos este bem tão precioso, tão maravilhoso, que é a reconciliação com o nosso Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Como isso foi possível? Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para ser crucificado e se fez maldição em nosso lugar. Veja o preço que Cristo pagou na cruz do Calvário para nos reconciliar a nossa vida, para nos reconciliar, para nos trazer novamente o acesso que antes tínhamos perdido por causa da persistente desobediência, as transgressões, os pecados, as iniquidades. Veja, Deus, Ele se tornou maldição pelos nossos pecados, porque estar pendurado no madeiro era um símbolo de maldição, era a sentença mais horrenda dentro da nação de Israel. E Deus, Ele, por conta do seu amor, com que muito nos amou, Deus, Ele, na pessoa bendita do Senhor Jesus, se fez maldição por nós. Jesus reconciliou a humanidade com Deus. Hoje, somos bem-aventurados, somos privilegiados, porque fomos alcançados por esta reconciliação. E nós podemos louvar ao nome do nosso Deus, engrandecer o seu santo nome, exaltar o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do nosso Deus. A reconciliação pela cruz de Cristo foi um sacrifício vicário, como eu disse, sacrifício substituto, e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva, Cristo é a nossa luz, Cristo é a nossa paz, melhor dizendo, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo paz.
e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Cristo é a nossa reconciliação. Por isso nós louvamos ao nome do nosso Deus, porque fomos reconciliados na cruz do Calvário. Hoje temos acesso às bênçãos espirituais. Quem hoje não quer desfrutar de bênçãos espirituais? Mas essas bênçãos, elas advêm da cruz do Calvário, por conta desta reconciliação. Essas bênçãos, elas estão nos lugares celestiais, advindas do trono de Deus. E essas bênçãos recaem sobre a igreja do Senhor Jesus. Em lições passadas, eu falei algumas dessas bênçãos, que a nação de Israel, ela era a mandatária por direito, mas essas bênçãos, por conta da reconciliação na cruz do Calvário, foi transferida também para a igreja do Senhor Jesus. Nós, como igreja do Senhor, temos o privilégio, a bênção de, através da reconciliação no Calvário, desfrutarmos, porque essas bênçãos são direcionadas pelo Senhor Jesus Cristo. Uma vez, como igreja do Senhor, desfrutamos dessas bênçãos maravilhosas. Por isso louvamos ao Deus Todo-Poderoso. Antes Israel, somente Israel desfrutava dos milagres de Deus, do favor de Deus, das bênçãos de Deus. Hoje, como igreja do Senhor, desfrutamos também. Temos este mesmo acesso que a nação de Israel tem, porque não podemos ignorar isto, que mesmo Israel, tendo rejeitado Jesus como Messias, mas Deus ainda trata com Israel. Israel também está sob as bênçãos de Deus, porque Deus tem planos com Israel. Os planos de Deus não cessaram, não pararam concernente a Israel. Deus tem projetos ainda com Israel. Mas quando terminar o momento da igreja, glorioso da igreja, que já está por terminar, e nós temos visto aí, Mateus capítulo 24, que nós vemos que está se cumprindo nos nossos dias, princípio de dores. As dores, a mulher quando sente dores de parto, ela sabe que ela não vai fazer cessar, ou as dores de parto não cessarão, consequentemente levará ao parto, porque já começou a sentir as dores. E Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele nos fala muito bem isto, que estamos vivendo o princípio das dores, porque o que Deus determinou terá o seu fiel cumprimento, há de se cumprir. O que Deus determinou para a sua igreja terá o seu fiel cumprimento. Enquanto o arrebatamento da igreja não acontece, porque vai acontecer muito em breve, já irá acontecer o arrebatamento da igreja, mas enquanto ele não acontece, estamos aí desfrutando das bênçãos do Senhor aqui na terra, sim. Claro que existe um plano ainda maior, que são as bênçãos celestiais, e é isso que nós queremos, o céu de glória. Quem não pensa nas mansões celestiais? O nosso propósito maior, o nosso propósito máximo são as mansões celestiais, o céu de glória. Para isso somos igreja do Senhor Jesus. Estamos nesta terra aqui, mas não somos daqui. Pertencemos ao céu de glória. A nossa jornada como igreja já está por terminar. Daqui a pouco há de terminar. Em breve há de terminar. Em nome do Senhor Jesus. Mas para termos
essa bênção da reconciliação, é necessário se render a Jesus, é necessário entregar a sua vida a Jesus, é necessário abrir o seu coração e permitir que Jesus entre no seu coração, porque através da cruz do Calvário fomos reconciliados. O apóstolo Paulo, ele reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Hoje somos a igreja do Senhor Jesus. O processo da reconciliação, ele foi concretizado na cruz do Calvário, e hoje desfrutamos desta bênção. Eu e você desfrutamos desta bênção. A inimizade que havia entre judeus e gentios foi resolvida na cruz do Calvário, e hoje temos este acesso, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e hoje temos acesso à presença de Deus. Todos nós temos acesso à presença de Deus. Antes era necessário que os sacerdotes levassem à presença de Deus as nossas causas. Era necessário, quando o sacerdote ia entrar no lugar santo, no Santo dos Santos, ele oferecia o sacrifício primeiro por si, para que Deus viesse perdoar os seus pecados. Depois oferecia pelos da nação, para então Deus receber no trono da glória dele e liberar as bênçãos sobre a nação de Israel. Claro que hoje temos os pastores como sacerdotes, os ministros da casa de Deus, que estão ao serviço da obra do Senhor, que estão conduzindo o rebanho do Senhor Jesus. Mas você também tem este acesso, você tem um livre acesso diante da presença do nosso Deus. A Bíblia nos recomenda entrarmos no nosso quarto e falarmos em secreto com o nosso Deus, que em secreto Ele há de nos ouvir. Estamos vivendo um momento em que a igreja, ela está quase que impossibilitada de estar exercendo as suas atividades como igreja. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela não para, porque o Senhor Deus tem projetos com a igreja, e os seus projetos jamais serão frustrados. Jamais serão frustrados seus projetos. Estamos vivendo somente um momento de transição. Já já Deus irá dar continuidade aos projetos que Deus tem para com a igreja, chamado promessas. Quem entre nós não tem promessas que Deus nos fez? E eu lhe pergunto, o momento que nós estamos vivendo anula as promessas de Deus? É uma pergunta que eu faço a você. Penso eu que não, porque nenhuma das palavras que o Senhor Deus disse, elas caem por terra. Todas elas se cumprem fielmente, porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma palavra que é dita da sua boca, que é falada através da boca do nosso Deus, terá o seu fiel cumprimento, sim. E o nome do nosso Deus será glorificado, será engrandecido, será exaltado.
mas é necessário permanecer. Como igreja do Senhor Jesus, precisamos permanecer. Este momento que a igreja está vivendo, pode não estar havendo, como estava anteriormente, cultos nos templos, como era antigamente, como era há 2 meses atrás, mas nós somos igrejas do Senhor. Você é igreja do Senhor. Não saia da sua posição como igreja do Senhor, mas permaneça na sua posição. Não deixe a sua posição como igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor aonde você estiver. Mesmo que você neste momento não esteja cultuando dentro dos templos, mas você pode cultuar dentro da sua casa. Você pode ler a palavra, buscar, se alimentar pela palavra. Você pode adorar o Senhor, você pode orar como igreja do Senhor, pode manter a sua comunhão com Deus, porque a cruz, no ato da reconciliação, ela nos dá esse privilégio de nós buscarmos ao Senhor em oração constantemente, nos dá esse privilégio de nós buscarmos na palavra e também através dos louvores. Eu convido você a manter a prática de adoração na sua casa, dentro do seu lar, porque você é a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor. E nós, muito em breve, iremos passar por esse momento. Sim, vamos passar sim. Deus há de nos dar graça, que nós iremos passar por esse momento e iremos conseguir vencer como igreja do Senhor Jesus. Nós vamos caminhando aqui para a conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Eu louvo a Deus porque sou igreja do Senhor. Eu louvo a Deus porque meus irmãos são igreja do Senhor. Mas não sei se há entre nós, eu não sei, se há entre nós alguém que esteja distanciado, deixou os caminhos do Senhor Jesus, está afastado, não sei se há. Mas se porventura tiver alguém que esteja participando conosco nesta manhã, um dia foi igreja, mas deixou os caminhos do Senhor, mas está participando conosco nesta manhã, eu lhe convido a se reconciliar com Cristo Jesus novamente. Eu lhe convido a olhar para a cruz do Calvário e ver em Cristo Jesus o único que pode novamente te colocar no estado de igreja que anteriormente você tinha. Ou se você nunca desfrutou desta bênção, que é a bênção de ser salvo em Cristo Jesus, de ser cidadão dos céus e filho de Deus, eu lhe convido a tomar esta decisão nesta manhã. Eu não sei se há alguém entre nós que precisa se reconciliar. Vivemos tempo difícil. Vivemos os dias que está sendo muito difícil. E todos estão percebendo que a coisa está apertada, está difícil. É necessário estar debaixo da cobertura espiritual. E nesta manhã Jesus oferece para a sua vida esta cobertura espiritual, mas é necessário confessar Jesus como o único Salvador. É necessário receber Jesus em sua vida, é necessário o processo da reconciliação. Eu queria saber se tem alguém nesta manhã, da Escola Bíblica Dominical, que deseja se reconciliar com Jesus. Tem alguém nesta manhã que deseja? Eu quero conhecer você. Eu quero conhecer você nesta manhã.
Tem alguém que deseja se reconciliar? Tem alguém que deseja, nesta manhã, novamente reatar a aliança que foi perdida, foi quebrada? Mas Jesus, Ele te dá esta oportunidade para esse momento de reconciliação. Tem alguém que deseja? É só dizer um sim para o Senhor Jesus, que nós iremos orar por sua vida. Eu quero conhecer você nesta manhã. Eu quero conhecer você que deseja essa reconciliação, porque quero orar por sua vida. É um momento de reconciliação. É um momento que Cristo Jesus, Ele te concede. É um momento em que Jesus te dá uma oportunidade de vida eterna, que só Jesus tem. Só Jesus tem. Louvo a Deus pelos meus irmãos. Meu irmão Didi, meu irmão missionário Lei. Louvo a Deus pelos meus irmãos, minha irmã Fabiola. Louvo a Deus pelos meus irmãos que estão conosco. Angélica, louvo a Deus. Mari, louvo a Deus. Diaconisa Beatriz, louvo a Deus pela vida da minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Diaconisa Kátia, louvo a Deus. Irmã Mica, louvo a Deus pelos meus irmãos. Presbítero Orlando, Diaconisa Marta, que Deus venha abençoar os meus irmãos. Que Deus abençoe minha irmã Rose Martim, missionária Eva, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe minha irmã Dulcineia, Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Minha irmã Lucimar, que Deus lhe abençoe. Minha irmã Andréia Gomes, minha irmã abençoada da Assembleia de Deus de Barracão, Deus abençoe. Deus abençoe os meus irmãos. Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de cada um. Irmã Ruth, Deus abençoe a sua vida. Nossa irmã Diaconisa Taana, Deus abençoe. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Minha irmã Neilinha, Deus abençoe a sua vida. Irmã Dulcineia está dizendo que está ligada aí, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão Sidney, um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Irmã Grace Porto, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Irmã Ruth Neia, Deus abençoe. Arilza, nossa irmã Arilza, Deus abençoe a sua vida. Irmã Ruth, Deus abençoe a irmã Ruth. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Diaconisa Sara Lemos, uma bênção de Deus, Deus abençoe. Loami, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmã Celina, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, está ligada na EBD. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Irmão Carlos Barbosa, obreiro Carlos Barbosa, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a irmã Adriana Gomes, uma bênção de Deus. Deus abençoe, irmão Gilson, Deus abençoe. Irmão Iranildo, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, irmã Angélica Silva, Deus abençoe. Deus lhe conceda saúde. Deus abençoe a minha irmã. Deus abençoe minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Lhe conceda segundo a sua petição, minha irmã. Que Deus lhe abençoe. Deus abençoe. Amém. Diácono Luiz, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus lhe abençoe sempre. Abençoe seu lar. Irmã Meire, Deus lhe abençoe, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, irmã Dulcineia. Maravilha de Deus. Marco Afonso, evangelista, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Um grande abraço. Pastor Cláudio Vicente, estivemos lá
na sua igreja, agora pela manhã, uma bênção de Deus. Aquele ministério está sendo honrado por Deus. Maravilha. Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe abençoe. Irmã missionária Regina. Amém. Que Deus lhe abençoe, missionária Regina. Uma bênção de Deus. Irmão Léo Freitas. Ovelha aqui de Nova Esperança. Um amigo. Que Deus abençoe, meu irmão Léo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos nesta manhã. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu quero aqui deixar um abraço para todos os meus irmãos que compõem a Assembleia de Deus Ministério Nova Esperança. Todos os pastores, todas as pastoras, todos os presbíteros, todas as missionárias, diáconos, diaconisas, membros e todos os congregados. Que Deus abençoe a Assembleia de Deus, Ministério Nova Esperança. Estamos fazendo a obra do Senhor, estamos trabalhando e aguardando em Deus, porque Deus Ele é fiel. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe o seu lar. Que as bênçãos de Deus esteja pairando sobre a sua vida neste dia. Que o favor do nosso Deus esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus lhe guarde e livre você de todo mal, livre a sua família de todo mal. Deixo aqui um grande abraço para todos os meus irmãos e desejando um feliz domingo, um domingo muito abençoado, repleto das muitas bênçãos do nosso Deus. E quero lhe agradecer por terem participado conosco desta live. Muito obrigado mesmo. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu lar. E eu peço aos meus irmãos que ainda não se inscreveram no meu canal no YouTube, se inscreva lá, para que esse canal possa continuar crescendo. Conto com os meus irmãos para se inscreverem lá naquele canal no YouTube. Eu peço gentilmente que todos se inscrevam lá e nos ajude a compartilharmos a palavra do nosso Deus, que possamos levarmos para mais vidas que estejam precisando de um alimento à palavra. E peço a você que me ajude a compartilhar o canal lá no YouTube. Me ajuda nesse crescimento deste canal. Deus vai abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a você neste dia. É o que eu desejo da parte de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a todas as famílias. Abençoe aos meus irmãos. E que Deus conceda um domingo pleno das bênçãos, em nome de Jesus. E aqui nós encerramos este momento da live, agradecendo a Deus por as bênçãos, pelas bênçãos alcançadas nesta manhã, por intermédio da palavra dos altos céus aos nossos corações. Missionária Helena, eu louvo a Deus pela sua vida, minha cunhada missionária Helena. Que Deus lhe abençoe, abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a todos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. E querendo Deus, nós estaremos no próximo domingo. Querendo Deus, nós estaremos mais uma vez compartilhando a palavra do nosso Deus. É momento de nós buscarmos refúgio na palavra. É momento de nós buscarmos refúgio na palavra do nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus venha nos abençoar e que Deus possa nos conceder a sua paz através da reconciliação no Calvário. Hoje desfrutamos de paz que há em Cristo Jesus. Que esta paz possa pairar sobre a sua vida, que esta paz possa pairar sobre o seu lar. É o que eu peço ao nosso Pai Celeste neste dia para a sua vida, em nome de Jesus. Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.